Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, eu e você, como nós conversamos um pouquinho na palavra de oferta, eu e você somos chamados a viver uma vida de gratidão. E gratidão é algo que precisa ser exercitado nas nossas vidas. Eu e você temos todos os motivos do mundo para sermos gratos. Sermos gratos por aquilo que nós temos, sermos gratos por aquilo que nós não temos, sermos gratos por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Queridos, e o chamado para as nossas vidas é entrar nesse mover de gratidão. Em muitas mídias sociais e até trabalhos com coaching, no mundo em si, até no mundo secular, tem se falado muito sobre gratidão. Muito mesmo. Você olha no Facebook, nas coisas, sempre está sendo bombardeado de frases de gratidão, gratidão, gratidão. Seja grato, seja grato, seja grato. Por quê? Porque o mundo já entendeu que a gratidão, ela traz mudança nas nossas vidas. Mesmo as pessoas que não são crentes em Cristo Jesus, elas já perceberam o poder da gratidão. Queridos, quando nós começamos a falar em gratidão, o seu cérebro, quando ele começa a ser grato pelas coisas que você vive, que você é, que você tem, você começa a exercitá-lo para a gratidão, ele começa a produzir hormônios, queridos, que vão te levar a ter alegria. E todas as vezes que nós murmuramos, reclamamos, começamos a nos queixar, o nosso cérebro, queridos, ele começa a produzir hormônios que é bombardeado o nosso organismo, é bombardeado por toxinas. E isso é comprovado já cientificamente. Se você lê artigos e estudos de neurociência, você vai ver que a sua fisiologia ela é mudada por aquilo que você pensa. Quando nós nos tornamos gratos, nós começamos a sentir prazer na vida. E isso é explicado fisiologicamente, queridos. Não é só algo espiritual, muito mais para nós que somos nascidos de novo. Mas o mundo ele já entendeu isso. E tem sido disseminado isso. E no meio da igreja nós devemos, queridos, eu e você exercitar a gratidão. Abram comigo lá em Salmo 100. Salmo 100, versículo 4. Vamos começar ali no versículo 3. Olha que interessante que Salmo 100, versículo 3 e 4 fala. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém, queridos? Como que nós entramos nos átrios de Deus? Como nós entramos pelas suas portas? Com ações de graças. E o que são ações de graças? Ações de graças, queridos, é uma ação onde nós agradecemos aquilo que nós temos, somos e aquilo que Deus vai fazer. Por que nós iniciamos uma celebração, um culto, agradecendo a Deus? Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado por essa reunião. Por quê? Porque nós entramos diante de Deus com ações de graça. Eu e você precisamos exercitar a gratidão nas nossas vidas. E nós entramos diante de Deus com ações de graças. Experimente, queridos, por uma semana, acordar e tirar 5 minutos do seu dia, quando você acorda, para agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pela vida que eu tenho, muito obrigado pela saúde que o Senhor tem me dado. Comece o seu dia com gratidão, agradecendo a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que nós somos e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus tem feito algo na sua vida, sim ou não?
Sim? Deus tem feito algo na sua vida? Então você tem razão para ser grato. Razão para ser grato. Abram comigo lá, queridos, em Lucas. Nós vamos ler do versículo 36 ao 48. Lucas capítulo 7, do 36 ao 48. Quero falar um pouquinho com vocês sobre gratidão nessa noite. Lucas 7, do 36 ao 48. A palavra de Deus fala assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugando-lhes com os cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, dizendo: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, ó mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Disse, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste águas para os pés, mas essa mulher regou-me os pés com lágrimas e enxugando com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Convite para uma refeição, queridos, tinha um alto valor social na época. Era um valor de reconhecimento. Era de costume ungir com óleo, perfumar e lavar e secar os pés, principalmente dos mestres da Torá, daqueles que eram considerados os mestres da Torá. Jesus entra na casa desse fariseu, ele se assenta à mesa. Queridos, a mesa não é igual à mesa como é a nossa. A mesa é como se fosse no centro. Eles deitavam de lado, com os pés para trás, e ficavam à mesa, apoiados assim, e faziam um círculo. E os pés ficavam para trás. Essa mulher, ela entra por trás, ela começa a chorar aos pés de Jesus, e ela começa a secar os seus pés com os seus cabelos. Ela pega um unguento e unge os seus pés. Queridos, quando Jesus está no meio, queridos, não se escandalize quando as coisas acontecerem. Essa mulher, ela fez algo que era escandaloso, queridos. Era extremamente escandaloso. Havia uma reunião de homens onde a mulher não podia entrar. Ela era considerada pecadora. Ela não tinha acesso àquele convívio social. Mesmo assim, ela se joga aos pés de Jesus, ela começa a chorar e ela unge os pés dele. E o que Jesus fala para ela? Os teus pecados são perdoados. No meio da adoração, no meio do louvor, algumas coisas acontecem, queridos, e Jesus está perdoando pecados. Deus vai fazer uma obra grande na sua vida, Solange.
Ouça como se fosse Jesus falando: seus pecados são perdoados, você é uma nova criatura. Você consegue entender, queridos? Essa mulher vista pela sociedade como pecadora, queridos, excluída do ciclo social, ela se joga aos pés de Jesus, queridos, e ela começa a chorar, enxugar os pés do nosso amado com seus cabelos. As pessoas precisam ser curadas, queridos, nós precisamos deixar o mover de Deus acontecer no nosso meio. Se você estivesse na mesa do fariseu, você ia falar: o que é isso que está acontecendo? Isso aí não faz parte do culto. O fariseu não reconheceu a Jesus, querido. Ele estava diante do autor da vida e ele não honrou Jesus. O fariseu tratou Jesus como uma pessoa qualquer. O fariseu não lavou os pés de Jesus, queridos, não ungiu ele, não tratou ele como mestre da Torá. E Jesus era o autor da vida, estava no meio deles. Agora eu te pergunto: Jesus está ou não está no nosso meio? Quando nós nos reconhecemos que Ele está no nosso meio, queridos, nós somos extravagantes, nós voltamos à essência da adoração, como nós cantamos, nós nos expressamos. Jesus está aqui. Já falei para vocês que é o que eu creio. Se Jesus entrasse pelaquela porta agora, com o corpo físico, estragava o culto, queridos. Eu ia ser o primeiro a pular no pescoço dele. Existe uma ordem até Jesus entrar, queridos, depois há uma desordem. Nós não controlamos mais. E a minha oração é que eu não precise pregar mais. Que Ele venha e Ele toque a vida de vocês de forma sobrenatural. Você seja transformado nas suas lutas e dificuldades. Porque é um toque dEle, queridos, nós somos restaurados, queridos. Você consegue me entender? O autor da vida estava na mesa do cara e o cara não viu, bicho. Nós vemos dois personagens, queridos. Primeiro, a mulher pecadora. Quando se fala de pecadora, ou ela se prostituía ou levava uma vida promíscua. Ela entende que não poderia estar ali, ela era indigna, estava separada da comunhão. Esse é um dos personagens da nossa história. Uma mulher pecadora, que provavelmente levava uma vida promíscua, estava separada da comunhão. Os fariseus e a religião diziam que ela não fazia parte das alianças com Deus, então ela estava excluída da sociedade. Ela não tinha acesso a Deus, segundo os fariseus, e ela estava separada, ela era colocada para fora. Ela não tinha direito de sentar e conversar com Jesus. O segundo, o fariseu. Os fariseus eram uma seita mais radical do judaísmo, queridos. Eles tinham a lei dentro da lei. Então existia a lei de Deus e eles tinham a lei dentro da lei. A ponto de o fariseu, ele não cuspia no sábado. Sabe por quê? Porque se o fariseu cuspisse no sábado, assim, ó, e o cuspe dele rolasse, ele dizia que estava arando a terra e ele estava trabalhando. O fariseu colocou a lei dentro da lei. Existia a lei para não se trabalhar no sábado. Daí um teve a genial ideia de dizer que se você cuspisse no chão, arava a terra. Os fariseus, queridos, e os judeus levavam isso tão a sério, queridos, que se eles fossem atacados no sábado, eles não se defendiam, eles morriam, porque não podia trabalhar no sábado. Se você for em alguns bairros que tem povo judeu hoje, queridos, os elevadores no dia de sábado, eles ficam subindo e descendo assim direto nos prédios, andar por andar. Sabe por quê? Porque eles não podem apertar o botão, porque se apertar o botão eles estão trabalhando. Tem um pastor amigo nosso que ele disse que ele estava, acho que alguma cidade dos Estados Unidos, não lembro qual, e ele viu que tinha um grupo de judeus na frente do prédio, onde ele estava fazendo caminhada na quadra, eles estavam todos parados na frente do prédio, assim. E ele falou, já sei, vou lá ajudar eles. Foi lá e apertou o interfone, porque eles não podem apertar o interfone, porque senão eles estão trabalhando. Apertou o interfone lá, para que abrissem, para que os judeus pudessem entrar.
Eles olharam assim, Deus é tão bom que traz um cão para nos servir. Mentalidade do fariseu. O fariseu, ele se achava melhor do que os outros. Eles se consideravam os donos da verdade. Eles eram extremamente zelosos com relação à lei. De um lado, então, temos um fariseu que não consegue ver a distância entre Deus e ele. E do outro lado, nós temos uma mulher pecadora que encontra o favor de Jesus. A quem muito é perdoado, muito ama. Você pode pensar então, por isso que eu amo pouco. Eu pequei pouco? Sempre fiz as coisas certinho? Meus avós são crentes, meus bisavós são crentes, eu sou crente, nasci na igreja. Então eu amo pouco, porque eu pequei pouco. Não posso me comparar com essa mulher aqui. Só que isso não é verdade, queridos. E Paulo entendia essa verdade. Paulo, ele captou essa verdade. Olha, vamos dar uma analisada na vida de Paulo. Abra comigo lá em Filipenses 3, do 4 ao 6. Preste muita atenção aqui. Filipenses 3, do 4 ao 6. Vamos ver o currículo de Paulo. Olha o que a palavra de Deus fala. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo falou assim, eu sou fariseu de fariseu, segundo a lei eu sou irrepreensível. Irrepreensível. Se nós olharmos a lei, queridos, a lei ela é dividida em 3 partes. Existem as leis morais, as leis da comunidade, comunitárias, as leis sociais, que são da comunidade, e existem as leis cerimoniais. Então existe um conjunto de 3 leis. Essas leis ao todo são 630 leis. As 10 leis morais são os 10 mandamentos. Paulo, ele fala que ele foi irrepreensível. Então Paulo deve ter mentido pouco. Paulo deve ter cobiçado pouco. Paulo deve ter falado poucas vezes o nome de Deus em vão. Por quê? Porque ele fala que segundo a lei ele era irrepreensível. Ele fazia tudo certinho. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Ele tinha um alto currículo. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos principais professores da época. Você consegue me entender? Só que olha o que acontece em 1 Timóteo 1, do 15 ao 16. Abram lá comigo. Primeira Timóteo 1, do 15 ao 16. A palavra de Deus fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, queridos, ele era irrepreensível segundo a lei,
Só que quando ele tem um encontro com Jesus, na estrada de Damasco, que ele vai caminhando, ele cai no chão, vê aquela luz, que ele não consegue enxergar mais nada, ele começa a ouvir: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele fala: mas quem é, Senhor? Falam: Jesus Cristo, a quem você tem perseguido. Quando ele entra nesse processo de conversão, Paulo começa a entender que ele era o principal dos pecadores. Segundo a lei irrepreensível, mas sendo o principal dos pecadores. Existem textos, queridos, nas cartas de Paulo, que ele fala que ele estava acima da média. Ele falou: eu era acima da média nos estudos. Eu era acima dos judeus da minha idade. Um homem sem um encontro com Jesus se achando acima da média. Segundo a lei irrepreensível. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele olha para si mesmo, ele vê que ele é pobre, cego e nu. A ponto de ter uma mudança radical de vida, queridos. Quando Paulo se vê, queridos, diante de Jesus, ele reconhece o abismo que existia. Ele reconhece a distância que ele estava de Deus. E quando ele reconhece essa distância, ele vai entendendo coisas sobrenaturais, a vida dele é transformada. Ele poderia muito bem se justificar como fariseu: eu não sou como essa mulher pecadora. Paulo tinha todos os direitos e a força da lei para falar o quê? Eu sou acima da média, eu não sou como esses homens. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, o que ele fala? Eu sou o principal dos pecadores. Ele reconhece o abismo que existia. Paulo entende o que Tiago escreve na sua carta. Tiago 2, do 10 ao 11, fala assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não comete adultérios, mas mata, está feito a transgressão da lei. Se nós buscássemos a Deus pela lei, qualquer transgressão em qualquer mandamento nos faria culpado de toda a lei. Quer ver um exemplo simples? Já fiz com vocês. Você já mentiu? Sim ou não? Sim. E a Bíblia, os mandamentos dizem para não? Se você mentiu, você quebra a lei tanto quanto aquele que mata. Na ótica de Deus. É isso que Tiago está falando. Se você quebra um dos mandamentos, você quebra toda a lei. Não podemos entender, queridos, que quem pecou muito em ações, muito será perdoado e vai amar mais. Nós precisamos entender que a raça humana em si só, todos nós somos farinha do mesmo saco. Tirando Jesus de nós, ninguém presta. Tirando Jesus de nós, ninguém presta. Então o entendimento, queridos: pastor, mas aquele veio lá de uma vida que estava em um tremendal de lama, aquele lá era traficante, pastor, matava, roubava, então aquele quando encontra Jesus, ele ama muito. Não, queridos. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter sido bonzinho, você pode ter feito tudo certinho na sua vida, casado certinho, tudo certinho, que a mesma distância sua é daquele. E quando nós começamos a entender isso, o que acontece no nosso coração? Nosso coração começa a se encher de gratidão. O grande problema é que o espírito de religiosidade, ele nos engana. O moralismo, ele nos engana. Pastor, aquilo que ele fez eu não faço. Queridos, tirou Jesus de nós, é todo mundo igual, ninguém presta. O abismo é o mesmo. Você está me entendendo? Você consegue me entender? Nós precisamos trazer à tona, queridos, que nós estávamos separados de Deus. Nenhuma boa ação nossa poderia nos salvar. Paulo, mesmo sabendo que ele viveu uma vida certinha, compreendeu a distância e a separação dele e Deus. Ele reconhecia e se autodenominava de o maior dos pecadores.
Mesmo tendo vivido uma vida segundo a lei, ele dizia que ele era o maior dos pecadores, porque ele reconheceu a sua distância com Deus. O que impedia do fariseu ver a distância dele com Deus? O que impediu aquele fariseu de reconhecer Jesus? Uma palavrinha, queridos: orgulho. Orgulho. Orgulho religioso. Orgulho de se achar melhor que as outras pessoas. Orgulho de não reconhecer a necessidade de um Salvador. O mesmo sentimento que fez Satanás cair. Abram comigo lá em Isaías 14, do 11 ao 14. Isaías do 14, capítulo 14, do versículo 11 ao 14. A palavra de Deus fala assim: já foi derrubado na sepultura a tua soberba, ou orgulho, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora? Como foste cortado por terra, tu que delibavas as nações. E tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o relato da queda de Satanás, queridos. Serei semelhante ao Altíssimo. Foi a mesma proposta que ele fez para Eva: coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, e você será semelhante a Deus, os seus olhos se abrirão. Ele traz o mesmo sentimento que havia em Lúcifer, ou luzeiro, ele trouxe ao coração de Eva, que era o sentimento de que eu subirei aos altos montes, estabelecerei o meu trono, e serei igual ao Altíssimo. Satanás propõe em seu coração ser o que ele não foi chamado a ser. O orgulho o derrubou. Todas as vezes que queremos ser ou ter algo a ponto de roubar a nossa gratidão, estamos sendo orgulhosos. Todas as vezes, queridos, que você anda insatisfeito com a vida, querendo ser ou ter, e fica reclamando, murmurando, é um orgulho dentro do teu coração. Quando é roubado a gratidão de você. Você já percebeu? Pensa comigo. Quando você está lá reclamando da vida. Queria ter mais, queria ser assim. Você já passou por isso? Reclamando. Quando você está reclamando, o que você está falando para Deus? Deus, eu mereço coisa melhor. Sim ou não? Em outras palavras, não é assim? Deus, o Senhor é todo poderoso, e você poderia me dar coisa melhor. Isso não é orgulho? Ô Senhor, ó a mulher que você me deu, que trai, ó. Podia ter me dado coisa melhor. Que mulher feia? Não é orgulho? Sim ou não? Você consegue me entender? Nós precisamos entender isso, queridos. O orgulho, ele procede à queda. Provérbios 16, 18 fala assim: a soberba precede a destruição, e a altivez procede à queda. A mesma palavra usada em Isaías, queridos, é usada aqui em Provérbios para orgulho, para soberba. É a mesma palavra no original. E daí nós começamos a entender que o orgulho precede a queda. Existia, queridos, no final dos anos 60, 70, existia um grande televangelista, queridos, nos Estados Unidos. Um grande televangelista. E um dia ele estava indo para um estádio pregar, e tinha aproximadamente lá 100 mil pessoas
Estádio lotado e pessoas para fora do estádio. Na hora que ele estava subindo na plataforma, do coração dele saiu um questionamento, ou um pensamento. E ele pensou assim, ele conta no seu testemunho. Na hora que ele subiu na plataforma, veio no coração dele: Deus precisa do meu ministério para evangelizar a terra. Deus precisa do meu ministério para evangelizar a terra. O orgulho aflorou no seu coração. Meses depois ele cai. E seu ministério arruina, entra em ruína. Porque o orgulho procede à queda. Os fariseus estavam cegos, queridos, e não conseguiam reconhecer os seus próprios erros. Aqueles fariseus, eles estavam tão cegos, queridos, que eles estavam à mesa com Jesus e eles não conseguiam reconhecer os seus erros. Olha o que Lucas 18, do 9 ao 14 fala. Jesus contando uma parábola. Lucas 18, do 9 ao 14. A palavra de Deus fala assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu pôs-se em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Diga-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilhar será exaltado. O orgulho cega, queridos. Os fariseus estavam cegos na sua religiosidade. Várias vezes nos evangelhos, Jesus se direcionava aos fariseus como guias cegos. E quantas vezes eu e você, queridos, nos apoiamos em nós mesmos? Jesus, ele propôs essa parábola porque existiam pessoas que estavam se apoiando em si mesmos. E o que ele fala? 2 homens vão. Daí está lá o fariseu, ele olha, começa a olhar para o publicano e fala: graças a Deus que eu não sou como os demais homens. Não roubo, não faço isso, não faço aquilo, não sou nem como esse publicano miserável aqui do meu lado aqui. Querido, se eu fosse o publicano, já era pecador mesmo, eu enfiava a mão na cara dele. Você consegue me entender? E o fariseu falando: não sou como esse homem aí, ó. E o que o publicano fazia? Batia em seu peito, se humilhava diante de Deus, não conseguia nem levantar os olhos, e falava: Deus, venha a meu favor, Deus. Mais uma vez, queridos, 2 histórias, 2 personagens, um fariseu e um publicano. Um volta para casa justificado e o outro volta para casa com a sua justiça própria. O publicano reconhece e assume suas responsabilidades, querido. No versículo 13 fala assim: o publicano estava em pé, de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, queridos, não se compara com o fariseu, mas o fariseu se compara com o publicano. Ele simplesmente se humilha diante de Deus, assume suas responsabilidades, clama pelo favor de Deus. E todas as vezes que nós seguimos por esse caminho, queridos, existe um avivamento nas nossas vidas. Sabe o que é avivamento, queridos? Arrependimento e confissão de pecados. De uma forma simples. Onde as pessoas se arrependem, confessam os seus pecados, reconhecem quem eles são, a distância que estão de Deus, e o seu coração se enche de gratidão. Se enche de gratidão. A salvação, ela entra por esse princípio, queridos.
Versículo 14 fala assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Sabe como a salvação entrou na sua vida? Através desse princípio. Quando nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o que nós estamos falando? Eu não consigo me salvar por mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. E todas as vezes que você confessa que você precisa de um Salvador, você está se humilhando. Você está se despojando da sua própria justiça, da sua justiça própria. Você entrega isso diante de Deus, e o que acontece? Você se humilha. E quando você se humilha na salvação, logo depois você é exaltado como filho de Deus. Só que a humilhação, ela vem antes. Você consegue me entender? Todo que se humilha será exaltado. A salvação entrou na sua vida, queridos, porque se você se humilhou diante de Deus, e você reconheceu a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, você falou: eu necessito de um Salvador. Quando você explana o Evangelho para uma pessoa e bate no orgulho e não entra nela, a resposta da maioria é assim: eu não preciso disso. Eu não preciso desse Jesus. Eu vivo uma vida certa. Eu não sou como os demais homens. Quantas vezes eu escutei isso? Não, eu não preciso. Não sou como... Não, lá o drogado precisa. Não, o drogado, aquele lá precisa. Ah lá, a prostituta, ah não, esses precisam. Não, eu faço tudo certinho. Quando nós nos humilhamos, nós somos exaltados. A salvação entra nas nossas vidas por esse princípio, queridos, e nós precisamos trabalhar isso. Qual é a chave para nós começarmos a vencer o orgulho? Uma palavrinha bem simples, queridos: gratidão. Uma chave para nós começarmos a vencer o orgulho, queridos, se chama gratidão. Assim como Paulo entendeu a separação que existia entre ele e Deus, eu e você também precisamos reconhecer isso, queridos. Precisamos reconhecer que tudo que sou hoje é a favor de Deus. Isso gera gratidão no meu coração, e essa gratidão me leva a uma vida de entrega, onde aquilo que Jesus fez por mim, eu desejo que Ele faça através de mim para a vida dos outros. Queridos, se você entender aquilo que Paulo entendeu, se você entender mesmo, queridos, que você não tinha acesso a Deus, que não importa o que você fizesse, você não iria alcançar a Deus. Se você entender isso, isso vai gerar gratidão no teu coração. E essa gratidão, ela vence qualquer barreira de orgulho. E você começa a viver para servir pessoas. Você se entrega por uma vida a Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de se entregar a Deus? Ou viver uma vida para Deus? Porque nós somos orgulhosos e ingratos. Nós não entendemos ainda o poder da salvação. Quando nós começamos a entender e meditar na distância que nós tínhamos de Deus, queridos, que não foi porque você é bonzinho, que tem algo que atraiu a Deus, porque você é um cara legal. Quando você começa a entender isso, queridos, que a graça de Deus te alcançou, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, não tem como nós não vivermos uma vida grata. E quando nós começamos a viver uma vida em gratidão, queridos, nós vencemos o orgulho, nós vencemos o desânimo, nós vencemos a ansiedade. Tudo que tenho, tudo que sou é por causa dele. Ele nos deu o fôlego da vida. Nós precisamos meditar nisso, nós precisamos entender essas verdades, queridos. Pessoas ingratas entendem que Deus está devendo algo para elas.
Você já passou por fases na sua vida que você foi ingrato? Sim ou não? Sim? Você não achava que Deus estava te devendo alguma coisa? Deus devia ter feito isso por mim e Ele não fez, então eu estou bravo com Deus. Não entendi a salvação. Pessoas ingratas, queridos, entendem que tudo e todos devem algo a elas. Quando a ingratidão toma conta do coração de uma pessoa, queridos, tudo e todos devem coisas para elas. A ingratidão é o fruto mais venenoso do orgulho, queridos. Quando a ingratidão ela entra no nosso coração, queridos, ela domina o nosso coração, nós começamos a achar que todos e todos devem coisas para nós. Ah não, minha esposa me deve, o meu pastor me deve, as pessoas precisam explicar para mim. Por quê? Porque a ingratidão tomou conta do coração da pessoa. E a gratidão ela é fruto do orgulho, está amarrado com o orgulho. Abram comigo em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Eu quero encerrar com esse texto. Se você puder, marque esse texto na sua Bíblia, medite nesse capítulo 2 de Hebreus. Hebreus 2, do 1 ao 4. A palavra de Deus fala assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando a Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Queridos, eu e você não podemos negligenciar tão grande salvação. Se as palavras que foram pregadas por anjos tiveram a justa condenação, quanto mais essa grande salvação que alcançou a minha e a sua vida. Eu e você não podemos negligenciar tão poderosa salvação. Só que como que eu vou saber quão poderosa a salvação é se eu não entendi a salvação? Por isso eu e você precisamos meditar naquilo que Jesus fez por nós, queridos. Se nós ainda achamos que Jesus veio às nossas vidas porque nós éramos legaizinhos, nós éramos bonzinhos, Jesus ele te encontrou porque você não prestava mesmo. E você não alcançava Deus. E se você entender isso, queridos, você vai começar a valorizar a salvação. E daí você não vai olhar as pessoas de cima para baixo. Você vai olhar as pessoas de baixo para... O maior vai ser o que serve a todos. Você vai começar a lavar os pés das pessoas. Você não vai se olhar como um fariseu. Você vai se colocar na posição daquela mulher que se joga aos pés de Jesus. Você não vai se olhar como um fariseu. Você vai começar a se olhar como um publicano que bate no peito e fala: venha ao meu favor, Deus, venha ao meu favor. E quando nós entendemos isso, queridos, a gratidão ela toma conta do nosso coração. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso? Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.